Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, continuamos a retrospectiva dos filmes dos anos 80 que recuperaram o espírito do filme noir, desta feita com uma pérola esquecida e um clássico incontornável. À maneira de Cutter, filme de Evan Passer de 1981 e Sangue por Sangue, a estreia na realização dos irmãos Coen em 1984. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do segundo take para não perderem pitada. Afirmei aqui, no episódio número 351, na primeira parte deste ciclo, que nem só de Mulheres Fatais se faz o filme noir, e que o neo-noir das décadas de 70 e 80 não referenciava apenas as opções estéticas daqueles filmes, mas também a natureza nebulosa dos seus protagonistas, anti-heróis, por vezes nihilistas, muitas vezes envolvidos em histórias policiais e dilacerados entre escolhas morais, ou seja, a eterna luta entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Ora, em 1981, no mesmo ano de Noites Escaldantes, filme que reproduzia os tropos do filme noir de forma mais explícita, à maneira de Cutter refletia precisamente o outro lado do neo-noir de que falava, pouco preocupado com lugares comuns ou em reproduzir uma determinada estética. O negrume de À Maneira de Cutter tem origem na natureza das suas desiludidas personagens, ainda na ressaca da Guerra do Vietnã e embrenhadas no cinismo das teorias da conspiração que brotaram na sequência do escândalo do Watergate. Cutter and Bone, como se chamava originalmente, foi adaptado de um livro de 1976 do mesmo nome, escrito por Newton Thornburg, e teve uma vida atribulada para chegar ao grande ecrã. Adaptado por Jeffrey Allen Fiskin, que teve de roubar uma cópia do livro para o adaptar, porque não tinha dinheiro sequer para comprar um exemplar, esteve para ser interpretado por Dustin Hoffman e realizado por Robert Mulligan. Quando caiu por terra, o produtor Paul Gurian levou o projeto à United Artists, que contratou Ivan Passer, um realizador checo que, tal como o Milos Forman, com quem tinha colaborado na escrita de inúmeros argumentos, conseguiu meter o pezinho em Hollywood, muito embora sem nunca atingir o reconhecimento deste. O estúdio escolheu Jeff Bridges para o papel de Bone, enquanto Passer insistiu em John Hurt para o mais suculento papel de Cutter. Deixem-me fazer um parênteses sobre John Hurt, um ator infelizmente já falecido, mas que, durante muitos anos, conheci maioritariamente como o pai de Kevin em Sozinho em Casa. Recentemente, entre este filme e A Felina, de Paul Schrader, descobri um ator muito mais interessante do que alguma vez me tinha apercebido. À Maneira de Cutter estreou nos Estados Unidos da América nos primeiros meses de 1981, sem grande alarido nem grandes resultados de bilheteira. Atrapalhada com o desastre financeiro de As Portas do Céu, de Michael Cimino, a United Artists despachou o filme para a sua divisão artística, a United Artists Classics, que aproveitou o embalo de inúmeras críticas positivas para lhe mudar o título para Cutter's Way, estreá-lo em alguns festivais, nos quais acabou premiado, e relançá-lo nas salas de cinema no verão do mesmo ano, conseguindo recuperar o investimento. Numa noite chuvosa, na cidade californiana de Santa Bárbara, o carro de Richard Bone avaria num beco. Bone vê um outro carro parar um pouco atrás dele e um homem a largar algo num caixote do lixo. A princípio, não pensa no assunto e decide encontrar-se num bar com o amigo veterano do Vietnã, Alex Cutter. No dia seguinte, uma jovem é encontrada assassinada nesse mesmo caixote do lixo e Bone torna-se no principal suspeito. Quando, mais tarde, vê quem ele pensa ser o mesmo homem que tinha visto nessa noite, num desfile em Santa Bárbara, o magnata local J.J. Cord, Cutter começa a interessar-se pelo caso. O interesse rapidamente se transforma numa teoria da conspiração e numa investigação acompanhada com relutância pelo seu amigo cético. E também por Valerie, a irmã da rapariga assassinada. A investigação dos dois amigos descamba em chantagem. Isto perante a perplexidade de Moe, mulher de Cutter, por quem Bone nutre sentimentos reprimidos. Makes you say that. Their life together wasn't exactly ordinary, but they never bargained.
for Cutter's fantasy. Is there Richard Bone here? Crushed trachea. Fractured skull, 17 years old. That's him. This young friend of yours is pursuing some fantasy of his own and includes me. Whatever we do falls under the heading of justice. Dishonorable and gutless. So what are you gonna do? It's not a question of what I'm gonna do. It's a question of what you're gonna do with the time you got left. You're the one that ought to be very, very careful, not us. You're the witness, remember? You got one big problem. What's that? Your imagination. I haven't even begun to let my imagination loose on this one. John Hurd, Jeff Bridges, and Lisa Eichhorn in Cutter's Way, a film by Ivan Passer. Com um mistério criminal no centro da trama, a maneira de Cutter funciona como um dos últimos estertores do idealismo dos anos 60. Reflete o mal-estar dos ecos da Guerra do Vietnã, da desconfiança generalizada nas instituições depois do Watergate e nas desigualdades sociais que o desenfreado capitalismo começava a fazer sentir na entrada para a década em que a ganância era uma coisa boa. No entanto, e apesar do elemento de investigação criminal, a maneira de Cutter é um brilhante estudo de personagens com três grandes atores como vértices de um disfuncional triângulo no qual amizade e família são conceitos com uma fronteira muito tenue. Hold it, Bone! You sanctimonious bore. Who the hell are you, anyway, huh? The fastest dick on the beach? Hell. While you were getting laid in the Ivy League, I was getting my ass shut up. So don't give me any lectures on morality. In fact, Rich, let me give you one. Don't tell me, let me guess. This is going to be the one about how you see life exactly the way it is, right? Everything's a total crock of shit? Or is it about your leg? Oh, please, not the leg. God. I watched the war on TV just like everybody else, okay? Thought the same damn things. You know what you thought when you saw a picture of a young woman with her baby lying face down, dead in a ditch. 2 gooks. You had 3 reactions, Rich. Same as everybody else. The first one was real easy. I hate the United States of America. Yeah. You see the same damn thing the next day and you move up a notch. There is no God. Yeah. But you know what you finally say? What everybody finally says? No matter what? I'm hungry. I'm hungry, Rich. I'm fucking starved. So you pick out somebody to blackmail him. I didn't pick him out, you did. And he isn't somebody. He's responsible. For the girl? For everything. Him and all the motherfuckers in the world just like him. They're all the same. So let's blow up AT&T, You huh? know why they're all the same, Rich? Because it's never their ass that's on the line. Never. It's always somebody else's. Always yours, mine, ours. So leave off the morality, okay? A revelação John Hurd é quem tem um papel mais vistoso. Cutter perdeu um olho, um braço e o funcionamento de uma perna na guerra e vive num estado de permanente revolta, descarregando em todos que o rodeiam. Ao fim e ao cabo, alguém vai ter de pagar pela sua condição física. É um papel abrasivo, com o volume sempre no máximo, mas Hurd consegue dar a profundidade necessária para Cutter parecer uma pessoa de verdade e não um panfleto em forma de personagem. Jeff Bridges, um ator que nunca ou raramente vimos dar um passo em falso, tem um papel mais discreto e por isso talvez mais difícil, de Bone, um gigolo de meia tigela eternamente falido e, aparentemente, vergado emocionalmente, sem a energia ou as fortes convicções do seu amigo fisicamente debilitado. É uma personagem passiva que, apesar das aparentes ilusões de Cutter, se deixa arrastar para as situações por este. Mas o centro emocional deste elenco é Lisa Eichhorn, extraordinária como Moe, alcoólica, vítima dos abusos de Cutter e, essencialmente, derrotada. Eichhorn é ao mesmo tempo frágil e cruel nas suas reprimendas a Bone, incapaz de combater a realidade da sua situação.
You look beautiful. Considering. I didn't say that. It's a given. The way of the world. Things are okay. Considering. That good, huh? Damn. Any minute now, Prince Charming will, ride by on his grand white charger and take me in his arms and carry me away. My charger's got a bad battery. What will I do? Hell no. Speaking of which, you're home awfully early, aren't you? Couldn't you find a matron with a taste for gutter squalor? Or, is that the battery trouble you were complaining of? I don't like you when you're stoned. Hey, Rich, I don't like you when I'm straight. How would you know? Did have a bad night, didn't you? Not until now. Com um final abrupto que poderá causar estranheza numa primeira visualização, À Maneira de Cutter é uma pequena pérola do neo-noir e um filme injustamente ignorado do cinema americano do princípio dos anos 80. Em 1984, o cinema independente americano despertou. O Instituto Sundance tomou conta do US Film and Video Festival e mudou-lhe o nome para Sundance Film Festival. O mainstream começava a prestar atenção à nova vaga de filmes indie, nos quais autores com visões não adulteradas contavam estranhas histórias em pequenos recantos do mundo que normalmente não eram representados no grande ecrã. Foi neste contexto que os irmãos Coen, Joel e Ethan, estrearam Sangue por Sangue, pequeno filme independente que não só daria lucro, como seria recebido entusiasticamente pela crítica e venceria o Grande Prémio do Júri na segunda edição do Festival de Sundance em 1985. É virtualmente impossível falar em 2023 do filme de estreia dos irmãos Coen, ignorando o brilhantismo do trabalho que produziram desde então. Até porque Sangue por Sangue é tanto filme noir do mais puro, como um prenúncio do futuro trabalho do par de realizadores. Muito embora o único nome acreditado pela realização seja o de Joel, por causa das regras da Guilda Americana de Realizadores. Uma solução que funcionou para os irmãos ao longo de 20 anos. Dan Hedaya é Julian Marty, dono de um bar que emprega Ray, interpretado por John Getz. Ray envolve-se com a mulher de Marty, Abby, encarnada pela futura esposa de Joel Coen e vencedora de 3 Oscars de melhor atriz, Frances McDormand. Para azar do par de amantes, Marty tinha contratado o detetive particular Lauren Visser, o carismático Emmett Walsh, para seguir a mulher, e este consegue provas fotográficas da infidelidade. Marty acaba por não conseguir lidar com a situação e contrata Lauren para matar Ray e Abby. Mas o detetive tem os seus próprios planos e mata Marty, incriminando Abby aos olhos de Ray. Dá-se assim início a uma comédia de enganos fatalista e sombria que alude às pessoas simples de sangue, do título original, um termo cunhado por Dashiell Hammett para descrever pessoas medrosas que começam a fazer as escolhas erradas quase compulsivamente, envolvendo-se em prolongadas situações de violência. Haverá algo mais tipicamente irmãos Coen do que personagens rapidamente envolvidas em situações com as quais não conseguem lidar e desencadeando uma sequência de acontecimentos que punem indiscriminadamente bons e maus? O impressionante é tudo isto estar presente logo no seu primeiro filme. Joel Coen teve o seu início profissional como editor assistente na obra-prima de terror independente de Sam Raimi, The Evil Dead, em 1981. E os irmãos tomaram Raimi como uma espécie de mentor, ao ponto de copiar a sua estratégia de filmar um trailer para mostrar o potencial do filme aos investidores quando procuravam financiar Sangue por Sangue. Se procurarem no YouTube encontram este trailer, no qual colaborou Bruce Campbell, ator fetiche de Raimi. E há, de facto, muito Raimi em Sangue por Sangue. Talvez até mais do que os futuros Coens arriscaria. Não é propriamente um filme de terror, mas tem várias cenas que se baseiam na iconografia do género. E inúmeros enquadramentos e movimentos de câmara,
parecem muito alinhados com os ritmos claustrofóbicos do filme de Raimi, especialmente o ameaçador ponto de vista deslizante, quase ao nível do chão, que Raimi usou com sucesso em The Evil Dead e que seria a imagem de marca de Arizona Jr., o segundo filme dos Coen. Aqui, o estilo é quase uma distração à narrativa, mas é também a promessa de um olhar muito peculiar e diferente do habitual. Um exemplo gritante é a cena em que a câmara avança ao nível do bar e, em certo ponto, encontra um homem desmaiado de tanto beber, caído no caminho do movimento da câmara. Esta, simplesmente, sobe para passar por cima do obstáculo, antes de voltar à sua altura original, enquanto continua a mover-se para a frente. Este momento de humor meta-cinematográfico é uma piada descartável numa cena que mal avança a trama. Mas é também a que aponta mais diretamente para os cineastas que os Coen se tornariam. É um complemento desgrenhado que não tem nada a ver com o filme, mas apresenta uma ironia lúdica e muita cor e personalidade, tornando Sangue por Sangue mais imprevisível, vivo e orgânico. I know where you can get those framed. Why'd you take these? What do you mean? Just doing my job? You called me, I knew they were there. Why'd you take them? Well, I don't know. Call it a fringe benefit. How long you watch her? Most of the night. They'd rest every few minutes and they get started again. Quite something. Se a escrita dos irmãos funciona já aqui como uma forte fundação na qual o estilo se suporta, como por exemplo o recorrente monte de peixe em decomposição, que reflete de forma sardónica e com sentido de humor muito negro o desenrolar da narrativa, Sangue por Sangue tem os seus momentos mais memoráveis em duas sequências que, como dizia, se baseiam na iconografia do género de terror. A primeira é um brilhante exercício de tensão que dá lugar a um cansaço miserável, com Ray a tentar livrar-se do corpo de Marty, pensando estar a encobrir o crime de Abby. No processo, percebe que Ray ainda está vivo e, como resultado, acaba a enterrar o homem ainda a respirar. A maneira como a cena sem diálogos se arrasta, com a fotografia negra de Barry Sonnenfeld, e o ritmo nítido e propulsivo de montagem, torna-a desgastante e horrível, além de nos tornar cúmplices de Ray. É uma das sequências mais brutais de qualquer filme dos Coen, não só pelo que retrata, mas por se recusar a desviar o olhar, implicando-nos no momento em toda a sua amoralidade patética. A segunda é a sequência final, na qual Lauren, preso atrás de uma parede com uma facada que lhe trespassa a mão e o aprisiona a um parapeito e uma janela, dispara sobre a parede criando buracos brilhantes que rasgam a escuridão da sala ao lado com assustadores feixes de luz. Turn it off. Ray, Just turn it off. why? No curtains on the windows. So? I think someone's watching. So what'll they see? Just leave it off. You can see in. You do anything, the neighbors will hear. You say. Abby, I meant it. When I called. I love you too. You're scared. Apesar de um pequeno vislumbre, falta a Sangue por Sangue o vincado e irónico humor negro que seria a imagem de marca dos Coen. Se há, no entanto, quem parece perceber esse potencial, é M. Emmett Walsh, no seu retrato do detetive que,
embora navegando nas sombras e mantendo-se desconhecida a maior parte dos restantes personagens, é o verdadeiro catalisador da espiral de violência em que o filme descamba. Walsh abraça a maldade arbitrária e presunçosa do papel com um sentido de humor e uma disponibilidade para parecer ainda mais suado, viscoso e sujo do que o resto do elenco. Outro destaque para Sangue por Sangue é a excelente e intrigante música de Carter Burwell. Também ela a estreia nas longas-metragens do compositor, que se tornaria num colaborador imprescindível para o sucesso dos filmes dos irmãos Coen. Aliás, tal como no caso de Burwell, Sangue por Sangue também foi a estreia dos já mencionados Barry Sonnenfeld, como diretor de fotografia, e da atriz Frances McDormand. Em 1998, os Coen lançariam um Director's Cut, no qual encurtaram o filme em 3 ou 4 minutos, contrariando a tendência das habituais versões do realizador para se acrescentarem cenas e aumentarem durações. Não sei quais as diferenças entre as duas versões, até porque hoje em dia é virtualmente impossível ver a versão original. Mas diz quem sabe que os cortes não alteraram muito o filme, tendo sido introduzidos por questões de ritmo. Mas é significativo que este tenha sido o único filme da sua carreira em que os Coen mexeram. Numa entrevista no ano 2000, os irmãos não foram muito generosos com a sua própria obra, com Ethan a chamar o filme de grosseiro e Joel afirmando taxativamente que o filme é bastante mau. Não lhes liguem, porque neste caso os irmãos estão errados. Sangue por Sangue pode não ser elegante e até revelar algumas das arestas típicas de uma primeira obra, mas é um excelente, tenso e visualmente empolgante neo-noir que apenas perde em comparação com algumas das obras-primas que os Coen produziriam mais tarde na sua carreira. Espero que tenham gostado de mais este episódio dedicado ao neo-noir e espero encontrar-vos por aqui já no próximo episódio. Até lá, boas fitas!